Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola E eu sou Valéria Delísola. e você tá no Delísola Cast, aquele podcast em que a gente fala de temas tanto do cotidiano, ciência, enfim, indagações importantes que vão ser debatidas hoje. E eu queria agradecer a nossa audiência que tá sempre participando, sempre Verdade. comentando, não é isso, Valerinha? Sim, o pessoal tem deixado comentários, né? A troca tem sido muito legal. Continue mandando sugestões de temas, viu, pessoal? Não se esqueçam. Pode mandar tanto no meu Instagram, que é o @AlbertoDelísola, tudo junto, quanto no Vá Delísola, que é o Isso. Instagram da Valerinha. E o tema de hoje, Valerinha, é felicidade. Por que a gente escolheu esse tema? Bom, vamos lá. Quando a gente estava pensando, né, sobre os temas, nós chegamos à conclusão de que nos dias de hoje, né, com essa espetacularização da vida nas redes sociais, né, a impressão que dá é que todo mundo é feliz, né? Que ninguém tem problema e tudo mais. E o pior de tudo, né, Albertinho, que todo mundo é obrigado a ser feliz. É quase como um mandamento, né? E nós sabemos que a realidade não é bem assim, né? E será que ser obrigado a ser feliz é uma felicidade de verdade? E aquela pergunta de $1 milhão, né? É possível atingir a felicidade? E mais do que isso, será que a felicidade tem que ser um objetivo? Ou ela é uma consequência de algumas atitudes, de algumas indagações? Pois é, hoje nós vamos refletir sobre isso, né? E bater esse papo aqui com vocês. E espero que a gente consiga aí trazer bastante minhoca para a cabeça de vocês. A gente não trouxe respostas, né? Nós não estamos aqui para dar resposta, né? A gente até vai falar de estratégias assim que podem melhorar o seu bem-estar, É. mas como é um tema intrigante filosoficamente, É. se tiver certo e errado, já não é realmente um tema filosófico, né? Exatamente, são questões existenciais, né, enfim. E aí já podemos começar então, né, a refletir sobre esse assunto. E aí, Albertinho, primeiramente eu queria trazer a reflexão, uma distinção que o Frei Beto faz pra gente num livrinho sobre felicidade, que chama Felicidade Foi-se Embora. É um livro que ele escreveu junto com o Leonardo Boff e com Cortella. Três grandes gênios, né? Então, o Frei Beto, ele faz pra gente, logo no início, essa distinção entre a felicidade, o prazer e a alegria, né? Então, ele fala pra gente o seguinte, que o prazer, né, numa visão aristotélica, ele vai falar que o prazer, ele envolve os 5 sentidos que nós temos. Então, o paladar, né? A gente degustar um bom vinho, a gente, na questão olfativa, né? De nós sentirmos o aroma da nossa comida preferida, na questão da visão, contemplarmos uma paisagem, um quadro bonito, na audição, ouvir uma música, né? Aquela sua música preferida, no tato, sentir o abraço da pessoa que você gosta, o carinho, enfim. Então, para ele, essa questão do prazer envolve essas sensações, né? E aí, o grande problema, né, que nós temos é que a maioria das pessoas confunde a felicidade com esse prazer, né, que ficam nessa eterna busca por novas sensações, focando numa experiência quase que hedonista, né, digamos assim. Então, há quem fique fissurado em ter sempre novas experiências prazerosas e acaba escalando isso, né, para níveis. Tem pessoas que começam a ficar viciadas em drogas, né. Não estou falando que esse é o único motivo das pessoas abusarem de substâncias psicoativas, mas é um dos fatores, né? E então, esse focar no prazer para ter felicidade é uma armadilha. E ele coloca isso pra gente lá no livro. E ele também vai dizer que a alegria, ela também é momentânea, porque a alegria, ela é aquela sensação que a gente tem, né, de extremo júbilo quando você recebe uma homenagem, por exemplo, quando você se forma na faculdade, quando você vence um desafio pessoal, né? Então, ele vai dizer que a alegria, ela também é passageira. E é muito comum a gente até mesmo sentir uma tristeza nos nossos rituais de passagem, né? Assim, quando você termina um ciclo, você acaba a sua formatura, ali você pensa, nossa, e agora, né, que eu vou fazer? É aquela coisa, a gente esperou tanto por aquilo, nós, assim, lutamos tanto para conseguir aquela coisa, e a gente deposita naquele objetivo a razão da nossa felicidade. E aí a gente percebe que aquilo, na verdade, é uma alegria,
E a alegria é passageira, então, portanto, bate aquela bad, né? Eu mesma sinto isso às vezes, sabe? Quando eu encerro ciclos acadêmicos, quando eu terminei o mestrado, doutorado, na faculdade também, eu parei e, nossa, e agora, né? A gente parece que deposita muita energia Dadas as naquilo. devidas proporções? Claro que é dadas as devidas proporções, gente. É tipo quando termina uma série que você gosta muito. Você assiste Breaking Bad, por exemplo, que é a melhor série de todos os tempos, tá? Dica aí, Breaking Bad. Ela termina, ou quando você acaba de ler um livro que você está adorando, você fica num... Nó e agora? Sim, eu chamo de ressaca literária. Quando você termina e fala, nossa, você fica até com dó de acabar, né? O livro. Então, o Frei Beto, ele faz pra gente essa distinção, né? Do prazer e da alegria. E ele vai dizer, olha, a felicidade, ela já é uma coisa mais perene, né? Então, o ser humano, ele vai ser capaz de encontrar a felicidade até nos momentos de sofrimento, né? E aí a gente tem, né, diante de um problema de saúde, como que fica essa reflexão? A gente dificilmente consegue sentir prazer ou alegria, você está naquele estado mais sorumbático, mas ele vai dizer que, olha, o estado de felicidade, ele independe dessas adversidades, né? E então, quando a pessoa conseguiu imprimir um sentido à sua existência, aí sim ela pode se dizer, né, feliz nesse sentido pleno, enfim. Não que a felicidade seja uma coisa, assim, etérea, que está lá, em que você vai alcançar. A felicidade é um exercício diário, né? A gente vai falar muito disso aqui hoje, mas eu queria inicialmente fazer essa distinção, que eu achei muito interessante, que o Frei Beto faz, porque é muito comum ter essa confusão entre prazer, alegria e felicidade, não é mesmo? E essa mesma confusão, inclusive na filosofia, ela acabou ganhando muita fama. E é uma fama injusta. É uma fama injusta que acontece com o filósofo chamado Epicúrio. E que engraçado que esse negócio de fama, né? Da mesma forma que Maquiavel é acusado erroneamente de ser maquiavélico, ou que os fins justificam os meios, Maquiavel nunca falou isso, o Epicúrio foi um dos primeiros a popularizar na filosofia essa ideia de o que é ser feliz. E quando ele começou a fazer essa proposta, inclusive ele valorizava muito o vínculo com as pessoas, ele chegou a comprar uma mansão para dividir com amigos. Cada um tinha seu quarto independente, tipo uma sociedade alternativa do Raul Seixas, e poder falar sobre uma busca de felicidade. E aí, de onde que veio a má interpretação de Epicuro? Porque Epicuro, inclusive na época dele, era visto como um cara hedonista, que quer prazeres imediatos, loucos. Inclusive, alguns de seus contemporâneos o acusavam de fazer orgias com 18 virgens, que ele estava querendo um prazer. E um bom vivan, não é mesmo? Um bom vivan. E na verdade não era nada disso. Ele falava sobre 3 elementos essenciais para a felicidade. E ele inclusive fazia essa distinção dos prazeres imediatos e poderosos que não vão trazer uma felicidade de verdade. Aí ele comentava da ataraxia, que seria a mente tranquila. A gente sabe, né, o quanto que às vezes um problema pode ficar martelando na nossa cabeça. O ser humano é o único que faz isso. Se você pega, por exemplo, uma zebra. A zebra foi perseguida hoje por um tigre. Aí chega em casa, né? Adrenalina e cortisol já diminuíram. Ela vai dormir bem? Vai dormir super bem. Super a bem. zebra não vai ficar pensando, nossa, e amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Tem tigre, tem leão, a savana é super poderosa. A insônia da zebra. A insônia, não existe isso. O ser humano, ele consegue sair do presente para uma sociedade, uma realidade alternativa. E a atarexia seria essa questão de ficar com a mente tranquila. Só que ele também falava da importância de ausência de dor. Ou seja, será que eu consigo buscar essa felicidade se estiver com dor demais? É porque eu vou falar que não. Que a gente tem dificuldade de buscar a felicidade se estiver com dor. Só que ele também vai falar da importância da autossuficiência, que é ter a comida, ter os bens necessários. Inclusive, ele fazia uma distinção sobre prazeres essenciais, necessários, dos prazeres que são instintivos, que também seriam essenciais, mas não são necessários. Por exemplo, uma coisa é eu ter a comida de hoje. Outra é amanhã eu querer uma comida sofisticada. Cara, e Epicuro era contra tudo isso. Inclusive, ele teve uma vida simples. No entanto, dava essa sensação de, ao falar da importância do prazer, para a vida guiada pelo prazer,
que ele era um cara realmente hedonista. Inclusive, eu trouxe uma citação do Epicuro. Vou ler aqui a citação do Epicuro. Lê pra gente. Então, quando dizemos que o prazer é o objetivo, não nos referimos aos prazeres dos dissolutos e àqueles que consistem em se divertir, como alguns, por ignorância e desacordo ou recusa em entender, supõem que fazemos, mas a liberdade da dor no corpo, que é a aponia, e da perturbação na alma, que é a atarexia. Pois o que produz a vida agradável não é o contínuo beber e festejar, ou a pederastia, ou a devassidão, ou o prazer de peixes e outros pratos de uma mesa cara, mas o raciocínio sóbrio, que rastreia as causas de cada escolha e evitação, e que bane as opiniões que assolam as almas com a maior confusão. E é engraçado que teve um cara muito rico, chamado Diógenes, que no século II morou na cidade de Enoanda. Essa cidade seria na Turquia hoje. E no final da vida de Epicuro, essa ideia de uma sociedade alternativa, autossuficiente, se popularizou muito na região do Mediterrâneo, na Turquia. E esse Diógenes teve uma ideia. Ele teve uma ideia de espalhar nos muros da cidade os ensinamentos de Epicuro. Porque ele percebeu uma coisa que é importante, inclusive, para a gente. A importância de a gente se lembrar o que é realmente importante para a gente. Inclusive, até me lembrou, né, de uma passagem de Deuteronômio, que fala da importância de se lembrar da palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus e Epicuro não tem muito a ver, mas ele falava assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na sua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Da mesma forma que no Deuteronômio era importante revisitar e lembrar da palavra de Deus, os ensinamentos da Torá e tudo mais, para Epicuro, ele falava da importância da felicidade e de ser um ato ativo, né, em relação à felicidade. E o Diógenes, então, teve essa ideia, provavelmente, talvez inspirado nessa ideia de escrever nos umbrais da sua casa da Bíblia, de falar sobre a palavra de Epicuro. Ou seja, um cara que não falava realmente de devassidão, de luxúria, de pederastia, não. Nada disso. Era a busca por prazeres perenes. E ele comentava que o mais importante para a felicidade era a conexão com o outro. Inclusive, ele fazia uma distinção de que ele considerava a amizade mais importante do que o amor romântico. Porque ele falava que, às vezes, no amor romântico, no casal, às vezes você vai ter ciúme. Você vai ter atitudes que são ruins. E ele falou que uma verdadeira amizade, nada disso acontece. E ele realizou o sonho de viver entre amigos. Ah, que bacana. Eu gosto muito dessa visão epicurista. E uma coisa que eu concordo, assim, em gênero, número e grau que você falou, é a questão da autossuficiência, né? Pra gente ter felicidade. Então, é aquela coisa. Sonhar é muito importante. E é uma ótima ferramenta para a gente ter um objetivo em busca da nossa felicidade, né? Mas os sonhos impossíveis, eles nos afastam da felicidade, né? Então, vamos supor, se eu quiser virar bailarina do Bolshoi, hoje em dia é impossível, né? Dada Claro. essa altura da vida, enfim, isso vai me gerar frustração e infelicidade. Então, não significa que nós não temos que ter sonhos mirabolantes. Sim, mas a gente tem que ter metas ousadas, mas dentro do possível, né? Daquilo que é realizável. E aí isso me faz lembrar o mito de Ícaro, né? Conhece aquela música do Voar, voar. Subir, subir, né? Linda. Você viu que eu afinei pro subir, subir, né? Ah, você Eu nem consegui chegar de jeito nenhum. Você colocou no tom pra mim, pá, muito bom. Mas eu amo essa música. Mas o que eu ia falar do Ícaro é o seguinte, no mito do Ícaro, ele tá preso no labirinto do fauno, né, do Minotauro, e para ele sair de lá, o Dédalo, que é o pai dele, faz as asas para que ele consiga escapar. Essas asas são feitas de pena e de cera.
E aí o Dédalo fala para ele, olha, não voa muito alto não, porque se você chegar perto do sol, essas asas vão derreter. E aí ele tá, beleza, vai e vai e vai com Deus, né? Acho que ele fica inebriado ali pela beleza do sol, enfim, começa a voar mais alto do que deveria. É como meus pais falam comigo, né? Sempre falaram desde criança, não dê um passo maior do que a perna. Há problemáticas nessa fala aí, mas também tem o seu quê de verdade. Então, né, o desfecho de Ícaro, coitado, as asas dele derretem e o fim trágico. Então, quando a gente fala dessa coisa da autossuficiência, que você colocou muito bem aí, da questão epicurista, é da gente reconhecer as nossas limitações também e não traçar voos impossíveis, né? É que, inclusive, a ideia de algo mirabolante, assim, acaba fugindo da ideia inicial, né? Que o Epicuro teve uma vida que era uma vida mais tranquila. Sim, sim. Então a gente não vai ter felicidade. Inclusive, uma coisa que eu queria ressaltar, que hoje, em tempos de rede social, falam muito do extraordinário. Uhum. Que temos que alcançar o extraordinário, que temos que ser brilhantes, que vamos ser o destaque, que quando a gente tiver tal idade, a gente vai estar ganhando tantos mil por mês e que a gente vai ser o melhor e que tem que competir. E grande parte daquilo que a gente considera de felicidade vai vir pelo entendimento do ordinário. Sim. Abraçar o ordinário, abraçar, quando eu falo ordinário, não estou falando de forma pejorativa. Não. Falando daquilo que é corriqueiro, agradecer, a gente vai falar de gratidão mais tarde, mas agradecer pela família que a gente tem, poder aproveitar do convívio dos nossos amigos, as pessoas que a gente ama, enquanto a gente pode ter esse convívio. Ou seja, de certa forma, é o ordinário que vai fazer a gente ter uma vida feliz e extraordinária. Ah, com certeza. E esse papo de coach, né, atualmente, de rede social, de que você vai chegar na sua melhor versão e tudo. Claro, dá pra gente chegar na nossa melhor versão dentro da nossa realidade. Mas isso acaba gerando uma espécie de delírio coletivo, né, de algumas pessoas, de acharem que, uau, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. E uma coisa que eu observo também, que é muito interessante, as pessoas que têm esse delírio de grandeza, de acharem que, às vezes, no meio em que ela vive, ela é a mais inteligente do rolê. Ou mais instruída, vamos colocar assim. Ela é mais instruída, né? Ela fez uma faculdade, às vezes as pessoas que convivem com ela não têm escolaridade, enfim. Então, ela se sente a mais poderosa. E quando ela sai daquele miolo, daquela bolha, e ela convive com pessoas que são muito mais inteligentes que ela, aí ela se frustra. Sabe o que isso né? me lembra? Um livro que a gente leu, que eu adoro. Qual? Flores para Algernon. Nossa, aquele livro, você que me recomendou. Aliás, umas 3 pessoas me recomendaram esse livro e me fez chorar. Pô, o livro, pra quem não sabe, né? Não é spoiler, não, porque é livro filosófico. Você vai ler o livro, você vai saber o que vai acontecer. Não, o mote da história não tem problema. Contar. A ideia é a seguinte: tem um cara que tem déficit intelectual que vai passar por um experimento de ficar um gênio. E mostra como que é o entendimento dele de universo, desde quando ele é mega estúpido, até em conhecer pessoas que ele considera geniais, só que aí em algum momento ele fica muito mais inteligente que aquela pessoa que ele considera genial, aquela pessoa metida, e percebe que aquela pessoa, na verdade, é um saco de insegurança, que é uma pessoa com problemas de autoestima. Algo que a gente percebe na academia, frequentemente, aquele cara mais sisudo, aquela pesquisadora mais intelectualizada, que não gosta de ter conexões, às vezes é uma pessoa que tá triste, queria ter um abraço, né? Queria ter amigos, eu só queria um abraço. Exatamente. E isso, né, de se sentir o mais especial naquela situação, é aquela coisa, em terra de céu quem tem um olho é rei, né? Então, a gente vê muito isso na vida, né? Dentre os coaches e no mundo acadêmico, né? Enfim. Bom, e outra coisa também que você falou aí na visão epicurista, muito interessante, a questão da aponia, né? Porque muitas vezes nós temos que conviver com a dor e, para isso, a gente tem que encontrar meios para viver uma vida feliz, apesar da dor. E aqui eu falo da dor física e da dor da alma, né? E o Aristóteles discorre muito bem sobre isso, né? Na visão dele, naquele livro Ética Nicômaco, que é assim um manual de cabeceira para todo mundo que estuda filosofia em algum momento, ele vai falar sobre essa questão da felicidade, né? Que com o termo eudaimonia, que é no sentido de florescimento
para felicidade. Que essa felicidade ela vai ser alcançada através da virtude, uma virtude trabalhada como um telos máximo do homem, né? E o interessante é que ele começa a obra falando de quem não é feliz. Então ele começa lá falando, as crianças não são felizes, os jovens não são felizes, os animais não são felizes, as mulheres não são felizes, porque, né, a mulher não era considerada Não era cidadã. ser de verdade. Né? Não era nem pessoa, né, naquela época. Então, aí você fica assim, quem que é feliz, né? Aí ele vai explorar essa questão da virtude. Então, o homem virtuoso, aquele que vai desenvolver essa virtude, tanto no sentido moral quanto no sentido intelectual, ele está no caminho desse telos máximo, né, da felicidade que todo mundo deve fazer para alcançar a eudaimonia. Então isso nos leva à reflexão de que a felicidade é um exercício prático, né? Você concorda comigo? Não, com certeza, a gente tem essa ideia de que existe algum atalho, né? Talvez alguma rede social ou um chocolate que vai ser uma fonte de um prazer, conectando sempre com aquela ideia do prazer imediato. Ou um remedinho Ou um psiquiátrico. remedinho. Cara, hoje, tá com uma ideia, eu vou falar de psicopatologia daqui a pouco, mas essa ideia da medicalização, o que acontece na psiquiatria, hoje é absurdo. Uhum. É absurdo. Não vou nem falar aqui da fraude que existe em várias pesquisas envolvendo remédio psiquiátrico, não. Mas Isso é discussão para outro vídeo, outro né? episódio, Quem faz sabe um outro episódio. episódio. Mas essa ideia de tudo à distância de um clique, o prazer à distância de um clique. E eu acho tão engraçado, né, que a gente falando de psicologia, você falou de virtude. Olha que interessante, a psicologia, ela tem uma história curta. Porque é do século XX, psicologia mesmo é do século XX, mas ela tem um passado muito antigo. Se você pensa, né, nos elementos da psicologia, eles são muito antigos, vão remeter a Aristóteles, vão remeter ao próprio Epicuro. E o mais curioso é que a felicidade não era a pauta da psicologia até a segunda metade do século XX. Olha só. Porque quando a gente vê Freud, quando a gente vê Skinner, a gente está falando de remover o que incomoda. Então, por exemplo, Freud, a gente tem que acabar com a neurose, diminuir a neurose. O Freud falava, né, que nós estamos fadados a ser neuróticos. Porque a gente tem nossos impulsos, nossas pulsões, nossos instintos, e a neurose é o preço que a gente pagaria para viver em civilização. Ou seja, a gente seria naturalmente neurótico. E nesse paradigma não tem espaço para felicidade. E aí foca no problema, né? É sempre. E a psicologia era sinônimo de psicopatologia. Ou seja, quando que a gente vai falar do amor? Tinha um psicólogo que eu adoro, sou muito fã, Abraham Maslow. Ele começava as aulas de psicologia dele, e ele era psicanalista, falando o seguinte: muito bem, já falamos de neuroses, já falamos de pulsões, de histeria, de psicóticos. Quando que a gente vai falar do amor? Porque, olha que fantástico, né? Por que que psicologia não vai falar de altruísmo, não vai falar de solidariedade, não vai falar de felicidade, que não são temas dos cachorros, dos gatos? O próprio Aristóteles falava que o cachorro não era feliz de verdade, não tinha possibilidade de ter realmente essa noção da felicidade, até mesmo como telos, né? Essa noção de finalidade para a felicidade. E aí ele começa a criar um movimento da psicologia chamado movimento humanista, que vai ter essa ideia de que, peraí, o que eu preciso para ser feliz, para me autorrealizar? E o Maslow, inclusive, quando a gente fala de psicologia positiva, acontece uma coisa intrigante que acontece na filosofia também. Que a psicologia positiva é 2000. Mas Maslow é anos 50, 60. Ou seja, não é a Eu já ia te perguntar se ele é contemporâneo. É nova, mas também tem um passado que vem de Maslow, né? Claro. E aí o que vai acontecer? Maslow falava o seguinte, falava da hierarquia de necessidades. Pensando nessa questão da ausência de dor, dessa questão de que eu faço da minha vida, Maslow falava o seguinte: o ser humano não tem a natureza ruim, tem a natureza boa, mas é frágil. O ambiente consegue corroer facilmente essa natureza. Que é, quer queira, quer não, nos remete Lá da filosofia. a ideia do bom selvagem. Sim. A ideia de que a gente se corrompe. E é interessante que, na psicologia, eu comento que existem, falando de outro filósofo, existem mentiras sinceras que me interessam, que é o Cazuza, né? Porque
É claro que a gente não tem evidência que a gente nasceu 100% bom. Mas o entendimento, o reconhecimento da bondade como algo do ser humano é essencial para a gente ter uma boa vida. E ele falava de hierarquia de valores. Inclusive, tem uma fake news que eles falavam pirâmide de Maslow. Você já viu pirâmide? Já de vi hierarquia essa pirâmide de por aí. E essa pirâmide nunca existiu. Ah, Porque o que é? aconteceu foi o seguinte, era hierarquia. Aham. Ou seja, falava da base, que é fisiologia. Ou seja, eu não consigo viver bem se eu não tiver comida. Sim. Certo? Eu preciso ter comida. Uhum. Só que não basta comida. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Uhum. Titãs, né? Que é outro filósofo da contemporaneidade. Uhum. Porque não basta eu ter comida hoje, Sim. que é a base da pirâmide. Eu vou explicar porque a pirâmide nunca existiu, né? Depois, a gente, acima tem segurança. Eu tenho que saber se eu vou ter comida amanhã. Agora, por que é a questão da pirâmide que não existe, né? O que é isso? É que sempre foi hierarquia. Ou seja, pode ser desenhado com a pirâmide. Mas teve um autor que colocou no livro a pirâmide para explicar a hierarquia. Didaticamente, né? Assim, Didaticamente. aham. E aí inventaram que o termo é pirâmide de Maslow. Ah. Claro que é uma picuinha, porque... No direito também tem isso, tem a pirâmide de Kelsen, e ele nunca falou o termo pirâmide, mas criaram só para É termo fins didático, didáticos. então não é um Foi um problema. aluno dele, né, que criou, mas... É uma picuinha, enfim, mas eu não acho ruim falar pirâmide de Maslow, que é só entender que são hierarquias. Então a gente tinha a básica, a filosofia, depois a gente tinha a questão de segurança. Depois que eu já tenho isso, vou pensar em conexões pessoais. Depois que eu penso em conexões pessoais, amizade, conexões românticas, aí eu vou pensar em autoestima. Para depois pensar em me autorrealizar. A busca por uma autorrealização, a busca para poder ter uma vida com propósito. E o mais engraçado é que mesmo no humanismo teve treta por conta da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra ela foi interessante porque a gente teve muito avanço na medicina por conta da Segunda Guerra. Tem um monte de medicamento que foi desenvolvido. A medicina revolucionou demais a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial também foi palco de muitos estudos sobre psicologia. Por exemplo, por que o ser humano é capaz de fazer tantas atrocidades igual aconteceram no nazismo? Hannah Arendt vai falar da banalidade do mal em relação ao aspecto sociológico. Milgram vai falar na psicologia sobre aquele experimento do choque. Vai ter a prisão que é terrível de Stanford, aquele a prisão experimento. de Stanford. Também, enfim, que é um experimento que, aliás, teve um monte de problema metodológico. Tem no vídeo como a mente funciona. Tem um vídeo falando sobre isso. Mas o ponto é o seguinte. Teve um cara que viveu o nazismo. Sofreu em 4 campos de concentração. Ele chamava Viktor Frankl. E esse cara trouxe uma resposta que você trouxe no início. Será que é possível ser feliz em meio ao Holocausto? Será que seria possível eu realmente ter a felicidade num campo de consideração? Imagina, e Viktor Frankl, que cara, coisa, imagina, Viktor Frankl foi contemporâneo em Viena de Freud, de Hitler, de Stalin. Todo mundo morava em Viena no mesmo período. Nossa. Hitler frustrado por ser um artista péssimo. O Stalin estava começando lá a sua vida política. E Freud. E o Viktor Frankl, inclusive, com 16 anos, trocou carta com Freud. Ele era um gênio. Escreveu uma carta pro Freud, debatendo sobre Freud conseguiu fugir? Não, mas quando ele tinha 16 anos, bem antes do Holocausto, bem antes do Holocausto. Ele, lá em Viena, escreveu uma carta para Freud e se correspondia com Freud. Os jovens de antigamente eram mais... Hoje ele ia dançar no TikTok. É, isso que eu ia dizer. Ou então eles iam ficar brigando no Twitter, né? Um respondendo o outro. E acontece, mandavam cartas filosóficas, né? Você tem uma ideia? Eles trocaram tantas cartas que um dia, só uma vez, Viktor Frankl encontrou Freud na rua. Ele tinha já uns 17 anos, chegou. Dr. Freud. Aí ele reconheceu que é Viktor Frankl. Inclusive, ele chegou a publicar um artigo Viktor Frankl. E ele simplesmente falou de cabeça o endereço Viktor Frankl. De tantas cartas. Ele guardou o endereço Viktor Frankl. E por que eu tô falando sobre isso? Publicaram essas cartas? Pois é, foram perdidas, você acredita? Nossa. Foram perdidas quase todas elas. Que pena. Quase tudo foi perdido. Foi perdido no próprio nazismo. Inclusive, agora fazendo esse pulo, né, pro Holocausto, que o próprio Freud sofreu, o Freud, inclusive, cedeu, né, uma vaga que ele tinha para fugir do Holocausto. Ele tinha uma vaga para a irmã dele, preferiu levar o cachorro. Mas, enfim, Viktor Frankl era casado, tinha sua família, só que era também de origem judaica, assim como Freud. E ao chegar
no campo de consideração. Ele até tinha um manuscrito do que seria o tipo de terapia que ele estava desenvolvendo, que é a logoterapia, que é baseada em sentido e busca por sentido. E acabou que se perdeu, estava no casaco, que acabou se perdendo também no Holocausto. E ele conta que, ao chegar no Holocausto, percebeu o horror que ele estava vivendo, 3 coisas passavam na mente dele. Primeiro, que ele ia dar um jeito de sobreviver. De alguma forma, ele ia dar um jeito de sobreviver, que ele fazia o máximo para sobreviver. Inclusive, ele chegou, tinha uma fila, que era a fila de quem ia sobreviver, quem estava com força para poder ter trabalhos manuais e braçais, e a fila de quem ia para a câmara de gás. Vitor Frankl chegou a ficar na fila da câmara de gás. Nossa. Aí, quando o guarda deu mole, ele correu e foi para a fila de quem não ia morrer. E ele fez de Caramba. tudo para não morrer. E segundo, vou fazer ao máximo para melhorar e transformar a vida das pessoas ao meu redor. Ele era médico, psiquiatra, e pensava todo dia, o que eu posso fazer para tornar a vida dessas pessoas menos miserável? E, finalmente, Caramba, que história, hein? ele tinha a terceira ideia, que era, eu vou aprender alguma coisa no final de tudo isso. E aí, ele queria buscar essa resposta, né? O que fazer para ser feliz de alguma forma dentro do Holocausto? E ele começou a falar sobre a busca de sentido. Inclusive, após o Holocausto, que ele desenvolveu a logoterapia, que é a terapia em busca de sentido, ele falava que o Maslow estava errado. Ele falava assim, o Maslow tá falando uma bobagem aí. E olha que também vai ser do humanismo. Ele fala assim, autorrealização, felicidade, não são objetivos a serem alcançados. Vitor Frankl achava que não é possível alcançar a felicidade ou a autorrealização, que o que você tinha que fazer é buscar sentido. Que quando você busca o sentido, a felicidade surge automaticamente. Que a autorrealização vai surgir automaticamente. Tá. E o interessante é que a única vez que ele tentou acabar com a vida dele, depois de tudo isso, foi quando acabou a guerra. Porque quando acabou a Nossa. guerra, É mesmo? Depois de passar por tudo? ele percebeu que a família dele tinha sido exterminada, a mulher dele teve que fazer um aborto por conta do primeiro filho dele, e quase todos os amigos dele tinham morrido. Meu Deus, que história triste. E aí ele chegou em casa e falou assim, o que eu vou fazer? E aí, os amigos que restaram, a gente não vai deixar você fazer isso. A gente vai resolver suas questões aí que você precisa de cartório, enfim, questões burocráticas. Aí fez ele assinar um documento em branco. Aí ele pegou, os amigos pegaram aquele documento em branco e mandaram para as faculdades, como se fosse uma proposta de currículo. Porque ele estava desempregado, com mais de 40 anos de idade, Nossa. sem carreira, sem nada, tudo destruído. Tava no último grau ali de dignidade humana, né? E aí, ele foi contratado para ser professor, virou acadêmico e transformou a vida dele. E ele fala que E aí foi pros publicou os amigos. livros. E aí publicou, tem a busca por sentido. Eu nunca li nada dele, mas depois eu até gostaria de Tem um sugestões livro bem suas. legal dele chamado A Busca por Sentido. E é interessante que ele, ao mesmo tempo que queria romper, como Maslow, com a psicopatologia, ele não era cri-cri em relação à linha teórica. A psicanálise, não, ele achava E tal, não presta. ele queria Essas pegar o melhor. briguinhas Ele falava acadêmicas. assim, Né? eu quero o que existe de melhor. Eu quero pegar aquilo que funciona pra mim. Pra engrandecer o ser humano. Eu quero claro. engrandecer o ser humano. E aí ele buscou, e o curioso é que ele, assim como Carl Rogers, que é contemporâneo, ele não teve briga com a religião. Ele pensava, por que a religião frequentemente ajuda as pessoas? O Carl Rogers já li alguma coisa, que também é essa linha bem interessante. E o mais interessante é que os livros do Viktor Frankl, quase todos são publicados pelas editoras católicas. Porque é um pensamento que também transforma quem é cristão, religioso, né? Também. Cristão, que vai ao encontro, enfim, de tudo isso. Sim, sim. Nossa, que interessante. E eu tô super curiosa agora para ler sobre ele. E isso me fez pensar se a gente consegue ser feliz em searas da vida, sabe? Tipo assim, a pessoa tem uma vida profissional que tá muito feliz e uma vida pessoal que tá péssima. Né? Ou vice-versa. Então, a pessoa está ali com um inferno em casa e está com uma super vida profissional, né? Enfim, o casamento bacana, pais incríveis, e está sem dinheiro e, enfim, infeliz na área do trabalho, da vida profissional. Você acha que é possível isso? Olha, eu acho que sim. E vou falar um pouquinho de psicologia positiva, porque eu acho que sim. Que acabou que eu não falei de psicologia positiva. Eu falei verdade. do embrião, né? Aí o Martin Seligman, Uhum. nos anos 2000 e pouco,
começa a buscar pesquisas científicas que vão justificar o que Viktor Frankl falou. Pesquisas científicas que vão fazer o que Maslow falou. Ou seja, ele operacionalizou aquilo que a psicologia humanista já falava antes. Então a psicologia positiva é engraçado que tem nome picareta. Eu acho o nome psicologia positiva super picareta. Por quê? Por quê? Ela nos remete a uma das coisas que eu considero de pior da autoajuda, que é uma linha do pensamento positivo. Que é, se você tiver um pensamento positivo, vai dar tudo certo. Uhum. Ou seja, se eu repetir frases boas, eu vou ficar feliz. Inclusive, tem estudo que mostra que se você pega frases felizes e repete, você pode tanto melhorar quanto piorar. Se você tiver neutro, você melhora. Mas se você tiver na pior e repete uma frase positiva, tipo, eu sou feliz, Você vai ficar puto. você vai ficar cada vez pior e É. vai afundar cada vez mais. É. Então, essa linha do pensamento positivo sempre me incomodou, porque a autoajuda barata não fala, tá, mas e aí o que eu vou fazer? Tipo aquele livro O Segredo que É bombou, tipo um né? segredo, Dos tipo, anos... Foi os que anos segredos 2000 do aqui? subconsciente. Foi 2004, 2005. uhum. Os segredos, o poder do subconsciente. Sim. Então, a psicologia positiva dá a impressão que é isso, mas não é. E o interessante é que o Seligman vai falar sobre felicidade, que as pessoas costumam pensar numa vida plena, feliz, de 3 caminhos diferentes. O primeiro, caminho do prazer imediato. E ele fala, inclusive, da importância do prazer também. O segundo, o caminho do flow. Daqui a pouquinho eu falo que é estado de flow. E o terceiro, que é o seu caminho do sentido. O prazer é buscar prazeres da vida. Ir numa festa, sair para dançar, ver um filme. Inclusive, são coisas essenciais. Uhum. Só que ele comenta que, assim como a gente já falou desde o início, são coisas que não são perenes. E que não corresponde à felicidade. Que não né? corresponde à Assim, felicidade de por verdade. serem Agora, efêmeras. ele comenta de um conceito que vai vir dessa onda da psicologia mais contemporânea, que é o conceito de estado de flow. Estado de flow é quando você está numa concentração tão grande com algo que você gosta, que o tempo para. Você não vê aquele negócio começando, aquele negócio terminando. E ele fala que o estado de flow, para algumas pessoas, é capaz de trazer felicidade. Ou seja, tem gente que é tão apaixonado pelo trabalho, ou tão apaixonado pela família, pelos filhos, que quando está fazendo aquilo, o tempo para e ele se sente completo. E ele comenta, além do estado de flow, que inclusive o nome do autor das teorias de flow, ele tem um nome impronunciável, Misha Lovsky. Depois a gente coloca lá na descrição para quem quiser pegar os livros dele. Ele vai falar também da busca de sentido. Ele vai falar que tem esses 3 caminhos, tem o do prazer imediato, que acaba não sendo perene, que tem a busca do flow, que é boa, mas que realmente aquele que é mais perene, que não depende de estado de humor agora, que não depende de uma felicidade imediata, é a busca por sentido. É você dar relevância para aquilo que você faz no seu cotidiano. E que isso é um exercício, né? É um Com exercício certeza. diário que a gente estava E é um falando aqui desde o exercício, início. inclusive, de resiliência. É. Tem até uma oração que eu trouxe. Hoje eu tô muito católico. Pois é, Hoje eu tô tô muito achando católico. bonito. Você tá é. achando que eu tô católico? Comenta aí. Tem Eu sou católica. Eu tenho uma oração aqui que é meio anônima. Tem gente que faz algumas atribuições que fala o seguinte: concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que bonito. Que é justamente aquilo que o Viktor Frankl traz. Aham. Ao mesmo tempo que ele busca em meio ao caos, Imagina. se manter vivo, ele ajudar a pessoa ao lado está dentro daquilo que ele pode modificar, aquilo que ele pode alterar. Com certeza. E é um exercício que a gente tem que estar sempre atento, né, de prontidão para fazer com que essa engrenagem rode. Não é esperar uma felicidade que vai cair no seu colo, né? Até quando você me propôs esse tema, né, pra gente falar sobre a felicidade, eu fiquei pensando, será que eu consigo falar sobre a felicidade, né? Assim, aquela autorreflexão. Eu sou uma pessoa feliz, né? E aí, conversando com a minha amiga Caterine Chese, aliás, um beijo para ela, caso ela esteja nos ouvindo, ela já é uma influenciadora digital de longa data, e eu, quando falei para ela que a gente estava com essa ideia do podcast, ela falou comigo, amiga, falar na internet, se expor, é uma coisa muito legal, porque é uma via de mão dupla. E é uma coisa muito diferente do que eu estou acostumada nas aulas de direito, né? Em que eu faço uma explicação ali expositiva, né? De teorias jurídicas e tudo mais. E aqui, de certa forma,
é uma vulnerabilidade, mas também é um fortalecimento, porque ao falar de felicidade, para mim é uma dialética, porque eu estou também reafirmando o meu próprio exercício e compromisso com a felicidade, né? Eu imagino que vocês também, que estão aí nos ouvindo, já estão pensando em maneiras de continuar exercitando essa felicidade, porque é uma busca diária, porque todos nós temos nossos momentos de angústia, né? Claro, ninguém é 100% feliz. Aliás, a pessoa que falar que é feliz o tempo inteiro é uma boba, né? Uma pateta, porque todo mundo tem esse mecanismo da vida, desses altos e baixos, e a felicidade, ela é uma busca, ela é um exercício, né? E essa história que você bem colocou aí, Vitor, como que é? Frankl, Vitor Frankl, muito, muito interessante, porque nos mostra que, imagina, em meio ao caos, na situação ali, né, de maior indignidade possível do ser humano, ele conseguir encontrar um sentido para a vida. Poxa, isso pra gente é mais do que um exemplo, né? Agora, eu acho que mais do que um exemplo é também entender que é um caminho pessoal. É um Por caminho exemplo, a pessoal. gente tá tendo aí esse drama, né, que acaba sendo infelizmente recorrente no Rio Grande do Sul. Aham. Não é pra eu chegar, apontar o dedo e falar, não, você tem que buscar o sentido da vida pra alguém que sofreu. É claro que não. Não é isso. Não. É uma jornada individual da pessoa perceber que, cara, será que eu consigo dar um sentido pra minha vida diante do caos? Uhum. Ou seja, não é um julgar, não é um apontar o dedo. É claro que não. Não, e às vezes é importante para ela aquele momento de angústia também, de passar pela angústia e, né, e em meio a essa angústia e exercitando essa questão da plenitude, né, de desenvolver isso, enfim. Então, por isso que a virtude aristotélica ela é muito democrática, né? Porque ela independe de classe social, ela independe do que você está passando, porque ela vai falar pra gente desses caminhos que a gente tem que buscar como um exercício mesmo. E o engraçado que você está falando sobre a virtude, que o Martin Seligman faz esse rompimento mais recentemente, né, com essa psicologia de psicopatologia, e ele fala de alguns elementos para as pessoas ficarem mais felizes. Um deles é praticar a gratidão, que é a questão de ser grato às coisas que a gente tem, às pessoas que a gente conversa. Tem um exercício que ele comenta, o Martin Seligman, que é o seguinte: pensa numa pessoa que foi muito significante na sua vida, que te ajudou muito. Escreva agora um parágrafo sobre essa pessoa, tudo que você acha sobre ela. Mesmo com a pessoa que você vê pouco. Agora você vai pessoalmente entregar isso pra pessoa. Aí a pessoa vai lá e ele fala que é uma conexão que talvez nunca existisse. Talvez a pessoa nunca viu a possibilidade de falar sobre gratidão. E ele fala outro elemento interessante que tem a ver com a virtude, que fala que a psicologia o tempo todo quer identificar a TDAH, quer identificar problemas, quer identificar transtorno de humor, quer identificar transtorno de ansiedade, tá. Mas e testes para virtudes e qualidades? Então, inclusive, inspirado nessas ideias dos gregos, o Seligman tem testes de vou descobrir quais são meus pontos fortes. Para a pessoa identificar os pontos fortes, trabalhar nesses pontos fortes. E ser uma pessoa que vai ter mais resiliência. Ele fala da importância de fortalecer a resiliência e, finalmente, ele fala que pessoas felizes, tem várias pesquisas envolvendo, tipo, várias pessoas que no estado da vida tinham a mesma condição social. Por exemplo, fizeram um estudo envolvendo freiras. Freiras que estavam no mesmo local, algumas eram mais felizes que outras, identificar esses motivos. E uma coisa que ele percebeu era o esforço e a determinação para ter uma vida mais feliz. Ou seja, não é uma coisa que acontece de forma espontânea. Tem que ter algo conectado, tem que ter realmente... Tem que ter um esforço pessoal, né? Um esforço pessoal, ou seja, não é simplesmente ir na igreja, por exemplo, ou não é simplesmente ver o nosso podcast. É um trabalho diário. Sim, Se com não for um certeza. trabalho diário, realmente não vai ter relevância. Bom, e eu queria fazer uma pergunta para você, assim, uma pergunta de aquela de $1 milhão, né? E para você aí também que está nos assistindo. Dinheiro traz felicidade? Mais ou menos. A falta de dinheiro, a gente tem evidência que traz infelicidade. Porque eu já até falei, né, da questão da... tá falando da aponia, da questão da dor e tudo mais. Mas Daniel Kahneman, que inclusive faleceu recentemente, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele fez uma pesquisa que mostrava que o dinheiro aumentava a felicidade. Ou seja, quanto mais dinheiro, mais feliz. Só que quando chegava num teto, que era $75 mil, ele chegava num platô, ou seja... Mas traz felicidade ou traz prazeres e alegrias? Não, usava escala de felicidade A mesmo. escala mesmo. De felicidade. Certo. E aí percebeu que quando chegava no limite de $75 mil por ano,
que a pessoa não conseguia realmente aumentar a sensação de conexão com os outros, a felicidade, apesar de ter mais dinheiro. Aí depois teve outra pesquisa que quis refutar e acabou mudando o valor para $200.000 por ano, mas o ponto é que a gente conhece vários milionários, o próprio Michael Jackson foi uma pessoa aí que era Aham. muito rica e todo declaradamente infeliz, inclusive Sim. morreu por conta dos remédios que ele tomava para lidar com essas inquietudes da vida, né? Então, Uhum. E a gente tem vários exemplos disso, né? De milionários que são infelizes e pessoas humildes muito felizes, né? Claro. Também. É claro que a gente não pode romantizar aqui, obviamente, esse recorte social, ele deve ser pontuado, né? No sentido de que a pessoa que passa 10 horas por dia no trabalho, pega o ônibus lotado, os filhos estão passando dificuldade, enfim, para essa pessoa, a busca pela felicidade, ela vai ser mais árdua no sentido de desfrutar esses prazeres e alegrias e ela da não tem vida para... autossuficiência. Exato. Então, na pirâmide do Maslow, né, que você falou que tá A lá fisiologia, embaixo. fisiologia e segurança. Pois O grande é. problema brasileiro hoje é o quê? É a habitação, que Aham. os aluguéis, as casas cada vez mais caras, os apartamentos, e comida. Então, enquanto a gente não tem segurança, como que vai conseguir, sem segurança, pensar em sentido, pensar em propósito? Não é impossível. O próprio Vitor Franco mostrou que não é impossível. Sim. Mas vai ficar mais difícil? Claro que vai ficar mais difícil. Então a resposta é sempre aquela resposta padrão do curso de direito, né? Que é sempre depende. Psicologia, Então, tudo é assim, né? Depende. Sim, no psicologia também. Então, né? No dinheiro traz felicidade? Depende. Depende. Não que o dinheiro traga a felicidade, mas a falta de dinheiro vai trazer essa infelicidade por conta, né, de todas essas questões aí que você bem pontuou, né? E ainda Então, falando de fisiologia, tem questões que são fisiológicas. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, pegar sol de manhã melhora nosso humor. Claro que essa melhoria do humor não é realmente a felicidade. Pô, mas se eu tô, por exemplo, fisiologicamente infeliz, a chance de eu conseguir ficar feliz é muito pequena. E é muito comum pessoas deprimidas ficarem só no quarto fechado, com a janela fechada, né, no ver a luz do sol, passam ali semanas, né? Inclusive, Então, tem países que o transtorno de humor, a depressão acaba aumentando devido ao inverno. aham. Que tem país que tá no hemisfério norte que praticamente não tem sol, que às vezes o sol vai começar a nascer depois de meio-dia, depois de 11 da manhã, e vai se pôr às 4 da tarde. É Vai se verdade. pôr às 3 da tarde. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para Inglaterra, que, né, sempre soube que lá é nublado, né, o ano inteiro, enfim. E aí, no dia que eu cheguei, tava com sol. E um solão, assim, e na mala eu tinha levado mais roupas de frio e tal. Por sorte, eu tinha um short na mala. Não sei se você lembra disso. Lembro demais. Aí eu falei, mas gente, sempre falaram que Inglaterra é nublado e tal. Você mesmo falou que você já tinha ido outras vezes, né? Aí você falou, não, mas é nublado mesmo, isso aqui é uma coisa totalmente sui generis, né? E aí, andando na rua, as pessoas estavam muito felizes. Eu achei aquilo estranho. E aí, nas atrações, o pessoal falava assim, enjoy the sun. Aí eu ficava, gente... E a gente brasileiro tipo né, tem assim, sol o tempo todo. eu tô assim, no meu país tem sol o tempo inteiro. E eles estavam meio que comemorando aquilo. E aí, depois, conversando com uma moça lá que eu conheci, na fila da roda gigante, ela falou assim, olha, tinha 6 meses que o sol não aparecia. Você lembra? Imagina ficar 6 6 meses. Aí ela falou, então, hoje todo mundo tá na rua, porque eu falei com ela, nossa, as filas tão grandes. Foi aquela reclamação de fila, né? Que fila grande e tal. Ela disse, porque o sol apareceu hoje depois de 6 meses, então todo mundo resolveu sair de casa. E ainda tem uma coisa legal da Europa, que aqui no Brasil não tem, que é a ideia de ocupar o espaço público, né? Que aí, aqui o pessoal chama de farofeiro, mas lá a pessoa... Começou a sair um sol, faz churrasco na rua, vai poder pegar sol na praça. Churrasco, acho que depende de cada país a regulação, né? De poder usar churrasqueira, mas assim, de levar a toalha, estender e fazer um piqueniquezão, né? Não, eu acho super legal, sou super adepta. Então, tomar sol, né? É uma dica. É uma aí dica de interessante. regular o humor para fazer atividade física de manhã, tomar sol, enfim. São exercícios que podem melhorar a sua vida. Aí eu queria saber uma coisa, Valerinha. Diga. Quem está nos assistindo é feliz? Você é feliz? Conta pra gente aqui nos comentários, né? Você está em busca da sua felicidade? Você tem feito esses exercícios diários?
né? Como que está a Colocar sua assim. conexão com as outras pessoas? Você está se conectando com as outras pessoas? Não está? Exatamente, isso é muito, muito importante. Então, né, aqui a gente queria que vocês compartilhassem São mais conosco. provocações que a gente É, faz para poder gerar esse debate nos comentários. Então como eu falei coloque no seu início, comentário. né, a gente não está aqui para trazer respostas, O seu mas episódio vamos trazer mais dúvidas do que respostas, com certeza. exatamente. Felicidade, lembre-se, né? Ela é uma busca constante, ela não cai do céu. E a E é isso aí. importância de se conectar com as pessoas, ser grato e, se possível, buscar um sentido para a vida, para ficar mais fácil a gente acordar e poder enaltecer o ordinário. E se respeitar também, que tem momentos em que você não quer pensar nesse exercício da felicidade, né? Você precisa ali ressignificar a sua angústia para que você depois consiga alcançar novos voos. Então, é uma questão realmente muito individual, mas que eu espero que a gente tenha conseguido trazer boas reflexões aí para vocês e fazer essa troca. Então, conte sua história nos comentários e até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal! Até mais.